informação. Ele estava vendo o jogo com o pai dele na sala da casa dele. Isso é muito bom. A gente vai falar sobre essa ausência do Rony no time ontem. Será que ele fez falta? Aliás, essa é a nossa tarja que está ali. O Palmeiras sentiu falta de Rony. Vamos falar também sobre Yuri Alberto, a postura dele. Será que ele vai levar uma bronca, algum tipo de punição? Vamos falar sobre isso já já e também as polêmicas de arbitragem. Mas antes, quero ouvir a Mili sobre o jogo. Ô, Mili, pelas circunstâncias, ficou melhor para o Corinthians do que para o Palmeiras? Ou o Palmeiras pode comemorar não o resultado, mas o desempenho que apresentou? O Abel Ferreira, inclusive, elogiou o time pela forma que jogou, apesar de não ter sido eficiente. Eu acho que o Palmeiras dominou amplamente, né? Eu acho que ficou bom para o Corinthians. Ficou um gosto amargo para o Palmeiras, porque o Palmeiras foi superior e perdeu aquele pênalti, no que seria talvez o último lance do jogo, um dos últimos lances do jogo. Eu acho que o Corinthians sai do clássico com alguma preocupação, porque não jogou bem. Jogou para fazer o resultado, o Yuri Alberto está numa boa fase, o Memphis é o Memphis, então eles conseguiram achar um gol ali. Mas eu acho que para o Corinthians, a avaliação tem que ser, precisamos melhorar, né? Para o Palmeiras, eu acho que a coletiva do Abel toca em pontos muito importantes. O Palmeiras está, na avaliação do Abel, e eu concordo, num caminho para achar um time. Ele foi perguntado sobre o Benedetti estar ali como um centroavante e não gostou da pergunta. É engraçado, né? Porque o Abel não gosta quando se metem no trabalho dele, mas ele não pensa duas vezes para se meter no trabalho do repórter ou da repórter. Ele não gostou da pergunta. Ele perguntou assim para o repórter, ele fez essa pergunta: por quê? Você está achando que falta um centroavante para o Palmeiras? Aí o repórter falou sim. E o Abel falou: não, para mim está tudo bem. A única coisa que foi ruim no jogo foi o Estevão perder o pênalti. Em seguida, o Abel deu um recado que eu acho importante para a torcida do Palmeiras. Ele falou: esse apoio que deram ao Estevão depois de uma falha, com aplausos e com gritos, eu quero para o time inteiro. Ele tem razão. Ele tem razão. Eu sei que parece óbvio, e o torcedor e a torcedora não funcionam assim, mas eu vou usar um verbo que eu detesto, mas vou usar. Você performa melhor incentivado do que vaiado, né? Então, na formação do time, eu acho que o Abel está tocando em pontos muito importantes. Eu não entendo o Rony. Gente, eu não entendo o Palmeiras ter um jogador sob contrato como o Rony, e ele está vendo o jogo da casa dele, sendo que, na avaliação de muitos, falta gente no ataque do Palmeiras. A gente eventualmente vai descobrir essa história, porque tem alguma coisa aí. Eu realmente não entendo. O Rony é um jogador que pode não ser um cracaço, pode não ser extraordinário, mas ele é o cara que se entrega em campo. Ele é o cara que vai suar até a última gota. E fazendo isso, ele leva assim, o time nesse tom. Não entendo, Luísa, o Rony não estar lá. Agora, a minha avaliação é muito parecida com a do Abel. O Palmeiras fez um jogo muito bom. E é começo de campeonato. O time está em formação. A preocupação, eu acho que tem que ser do Corinthians. E o Yuri Alberto, só para eu não deixar de falar disso, que papelão, né, gente? O chute na bandeirinha nem é o que mais me incomoda. Assim, se tratassem com o rigor do chute na bandeirinha, o racismo no futebol, eu ficaria muito feliz. É isso que eu tenho a dizer. Agora, a simulação, para mim, é vermelho direto, simular daquele jeito, sabe? A simulação é um dos grandes problemas do futebol atual. Porque a gente reclama da arbitragem, mas a gente fala pouco dessa simulação que manipula e induz a arbitragem. Acho que a expulsão foi justíssima. É tão infantil, né? Ô, Hernan, você entende o Rony estar vendo a partida de casa? Dá para entender pelo ponto de vista de que a Leila Pereira deu uma entrevista dizendo que era um fim de ciclo, que ele sairia pela porta da frente, então fica assim, o Abel é o técnico do Palmeiras, o Anderson Barros é o diretor, existe a comissão técnica, o staff médico, fisiologistas e tudo mais, todos eles têm uma chefe, a chefe é a Leila Pereira, e a Leila Pereira publicamente disse, o Rony está em fim de ciclo. Então, assim, quando você tem uma torcida toda que não quer mais o jogador, quando tem negociações que estão abertas, clubes conversando, quase ele indo para o Catar, é o fim do ciclo. O Rony está esperando o seu novo clube.
Só que assim, até agora essas propostas não chegaram. Mas por que ele treina todo dia? Ele treina todo dia porque ele ainda tem contrato. Então, E o por time que tá não vai pro precisando? banco? Se ele tem Mas- contrato, mas por que se- ele não vai pro banco de reserva? Mas o PVC, desculpa, mas se o chefe aqui do UOL fala assim, é fim de ciclo, você não vai fazer mais o de primeira, mas você tem contrato ainda, você não vai querer escrever? Você não vai continuar escrevendo, fazendo uma coluna, Se coisa alguém assim? disser que eu não posso mais escrever, eu vou parar de escrever. Então- Se alguém disser que eu não posso mais ir pro banco de reservas, eu não vou. Mas que diferença faz pro Palmeiras hoje? Porque o Palmeiras tem até uma informação circulando, que eu não tenho confirmação, de que a Leila teria ficado chateada com o Anderson Barros porque ele inscreveu o Rony no Campeonato Paulista. Mas ele está inscrito. Ele está inscrito. Então, se ele está inscrito, como Tá à o Zé disposição. Rafael, ele não pode ir para o Santos, né? Mas ele pode ir para o Fluminense. Né? O Palmeiras gostaria de retomar a negociação com o Fluminense. Com o Fluminense, o staff não negocia Acabou, mais. não negocia mais. Então tá, o Palmeiras gostaria que ele retomasse a negociação com o Fluminense, porque o Palmeiras acertou a venda para o Fluminense. O Palmeiras não acertou a venda para o Santos. Não tem uma história com o Santos avançando. Se negociar com o Santos, ele não pode jogar o Campeonato Paulista pelo Santos. A janela fecha no dia 20. Mas se ele for para os Emirados Árabes, para o Fluminense, para o Botafogo, para o Atlético Mineiro, que foram os times que supostamente demonstraram interesse, ele pode se transferir mesmo jogando no Campeonato Paulista. Eu não estou aqui dizendo... Eu saí do estádio ontem e tinha uma briga entre dois torcedores comuns, dizendo assim, não, porque o Rony, você falou que o Rony isso... Os caras estão brigando por causa do Rony. E eu não estou discutindo se o Rony vai ser solução. Eu não estou dizendo que o Rony é solução. Eu só estou perguntando por que, se o Rony está sob contrato e está inscrito no Campeonato Paulista, isso não faz a menor diferença se o Santos contratar, porque ele não pode jogar pelo Santos no Campeonato Paulista, por que ele não está no banco de reservas com opção? Para o Abel poder olhar para ele e falar assim, escuta, olha aqui... Mas porque a presidente deu entrevista e falou, ele é fim de ciclo. Mas ela também falou sobre o Dudu no ano passado. Mas até ele ir embora, E depois ele não o pode Dudu ser voltou a utilizado, jogar. apesar dela ter dito que é um fim de ciclo? O Dudu jogou. Depois ela dizia que era fim de ciclo, que ele queria para o Cruzeiro. Não, acho que o Dudu é diferente a questão, o PVC. Não Porque tem uma questão de relação com o Rony? O Rony não é solução, só para deixar claro Tem uma aqui. questão de relação com o staff Não. do Rony? Pegando mal? Não, com o Palmeiras não. Porque o Palmeiras negociou com o Fluminense e o staff, ou o Rony, deu a palavra final. Não aceitamos essa proposta. Perfeito. Devolveu. Então, assim, o Palmeiras está negociando a saída do Rony com clubes que estão indo fazer proposta. O acerto do Al Rayyan era Al Rayyan, Palmeiras, Atlético Paranaense, que tem porcentagem Tá de tudo jogador. certo. Aí chegou para o Rony falou, beleza, vou para o Catar, aceito, a oferta é ótima. Não deu tempo. Não deu tempo. Sim. Então, assim, não há um problema, um ruído entre o staff do Rony e a direção do Palmeiras, porque está tudo muito claro qual é o papel de cada um. E o Rony está treinando, porém, ele está em fim de ciclo. Então eu posso entender que ele não joga mais pelo Palmeiras? Se continuar dessa maneira, sim, Tá. porque eles estão esperando uma proposta chegar. E se ele voltar, vai ser contraditório? Para quem deu a declaração, sim, que é a presidente do Palmeiras. Bom, com o Dudu a declaração foi parecida. Foi diferente, PVC. Sabe por quê? Porque o Dudu pediu para voltar. O Rony não está pedindo para voltar. O Rony não pediu para voltar, mas não pediu para sair. O Dudu tinha pedido para sair. O Rony não pediu para sair. O Rony estava em negociação e aceitou uma oferta. É que não Sim, deu tempo. Mas ele não pediu para sair. É que não deu tempo. Ele não pediu para ter Eu acho oferta. que são coisas diferentes. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que a única coisa é a seguinte: se ele está sob contrato, ele ganha R$1.200.000 por mês, por que quando vai entrar um centroavante, entra o Benedetti, que é zagueiro? Mili, quero te jogar nessa roda aqui também. Eu entendo assim também. Se ele está à disposição, o time está precisando, por que não utilizá-lo ainda que ele esteja em fim de ciclo? Como é que você vê essa história? Eu acho assim, que não dá para a gente comparar os motivos que levaram ao afastamento do Rony e do Dudu, mas dá para a gente falar que a Leila Pereira falou a mesma coisa dos dois. E o Dudu, numa história que eu considero muito pior, porque é uma história de traição, voltou. Eu não entendo, porque assim, o Rony tá bom, ele foi colocado para ser negociado, ele foi negociado, não deu tempo, ele voltou, ele está inscrito. O Palmeiras precisa de gente lá na frente. A administração da Leila, ela gosta de dizer, e eu acho que de maneira justa, de que ela é muito racional. Ela trata empresarialmente, não é assim que gosta de
dizer, eu não gosto disso, mas enfim, que é lógico, é razoável. Seria razoável reintegrar o Rony ao elenco até que ele possa ser negociado, pelo menos para jogar o Paulista. Eu não entendo. Ele está afastado porque já não... Sei lá, o quê? Eu não entendi. Gente, eu ouvi o que o Hernan falou, eu entendo o que ele falou, mas isso para mim não explica ele não ser usado. Deixar claro de novo, porque vai parecer assim. O PVC está dizendo que o Rony é a solução. Eu não estou dizendo claro, isso. PVC. Não estou dizendo isso. Estou perguntando o seguinte: se eu tenho um problema, o time finalizou 22 vezes. Das 22 finalizações, 15 foram de fora da área. Ou seja, havia um problema, que foi a pergunta do Leandro Bodaquian, a que a Mili se referiu, em que o Abel perguntou para ele: você está dizendo que faltava um centroavante? E ele disse, não faltava nada, só faltou o gol do Estevão. Perfeito, se tivesse o gol do Estevão, a gente podia perguntar do mesmo jeito por que você finaliza 22 vezes, 15 de fora da área. E ganha o jogo de 2-1. Podia. Não é que o Rony seja a solução, não se trata disso. 80% da torcida do Palmeiras não quer que o Rony volte. Eu só estou perguntando o seguinte, se o Rony está sob contrato, se no final do jogo... Quem entra para jogar de centroavante é um zagueiro, por que o Rony está assistindo o jogo na sala da casa dele, do lado do pai dele? Uhum. Agora, qual que é a solução, então, Hernan? Porque a gente sabe que o Palmeiras está no mercado para trazer esse 9, a gente trata esse assunto aqui todo dia no De Primeira, mas e até lá? E também até o Paulinho estar pronto fisicamente? O que o Abel vai pensar? Ele tem utilizado o time sem centroavantes. Ontem ele coloca o Benedetti, o garoto de 18 anos, que é um zagueiro, para atuar lá na frente, que ele é bem alto, né? Ele tem quase 2 metros de altura. Mas qual que é o pensamento, então, para solucionar esse problema agora? Ou, sei lá, melhor trabalhar o Thales e o Luigi para fazerem essa função? Internamente o Abel diz muito que esse é um problema da comissão técnica, que é um problema dele, que ele é pago para isso, para achar soluções. Então, assim, dentro de uma dificuldade e que ele já deixa bem claro que tem algumas peças que faltam e essas peças, pelo que a gente tem de apuração, o PVC, a gente traz aqui nomes que estão toda hora sendo noticiados e tal, essas contratações vão acontecer e esse centroavante vai vir. Só que nesse momento, no momento de time em formação, o Abel está experimentando. É óbvio que o Benedetti não é uma... Você não está testando um jogador para ser centroavante, sendo que ele é zagueiro. Ali é muito mais... Ele colocou para tentar distrair a atenção. O centroavante era o Luigi. Ali é muito mais... Foi escalado como centroavante no ano. O Luigi é centroavante. Ele é centroavante. Mas foi a primeira vez que ele foi escalado como centroavante no ano. Ele está jogando como ponta. Ali, se você for pensar, não é um negócio tão absurdo assim. O Benedetti lá na frente para confundir e tal. Mesmo você tinha um a mais. O Cuca fazia isso muito com o Mina. Sim. Cansou de ganhar jogo fazendo isso com o Mina. O Abel Braga diz que o Duque, técnico do Fluminense em 75, escalava o Abel como centroavante. Isso é mais velho que andar para frente. Só que mas passa um recado. Mas passa uma imagem, passa um recado. Eu estou tentando, não tenho. Olha o que eu estou colocando, né? Passa total um recado. A gente vai para um rápido intervalo, vocês não saiam daí. E vamos continuar falando sobre o derby, hein? Na volta, Yuri Alberto e também as polêmicas de arbitragem. Já voltamos. O chat está animadíssimo. O William diz que é palmeirense, mas acha que o Abel virou especialista em terceirizar a culpa. Eu acho que o Abel desviou um pouco o foco também. Mas ele não falou do pênalti da mão. Não, falou da invasão. Ele não falou do pênalti. Sabe que tem uma coisa de desinformação do lance do pênalti, da repetição da invasão. Já a gente vai explicar. Mas ele não reclamou do pênalti da mão do André Ramalho. Que na véspera foi marcado a favor do Santos contra o Botafogo. E não era pênalti. O Klaus acertou. E a galera aqui, os palmeirenses, eles são realmente bravos com o Rony. Senhor do destino, com o Rony é melhor jogar com -1. E o Gustavo Vitor, o Benedetti de centroavante é melhor que o Rony. Depois... Mas já é exagero. Gente, e o José Dalvo diz que o Rony fez falta, muita falta. Então a gente vê que há essa divergência aí de opiniões entre os torcedores do Palmeiras. Eu falei que 80% da torcida não quer ver o Rony pintado de ouro. Eu falei isso, é verdade. Mesmo assim eu pergunto, por que ele estava na sala da casa dele vendo o jogo com o pai? E o William, ele fala, o Rony não vai para o banco porque ele não serve para o Palmeiras. Já teve todas as chances.
Gente, a galera é muito brava com o Rony, cara. Eu fico olhando para a história do Rony e penso, nossa, esse cara aqui é tão marcante na história do Palmeiras, o que é que se perdeu nesse caminho? E o Eduardo e o Arnob por aqui também, tá falando que na época do Flamengo, o Hugo Souza foi comparado com o Courtois. E agora no Corinthians merece ser convocado. E o Hugo, desde a época de Flamengo, que ele sempre cresce muito contra o Palmeiras. A gente vai falar sobre o Hugo Souza já, mas é uma trajetória muito legal do Hugo. Eu gosto muito de ver como ele amadureceu na carreira, na vida, como ele fala hoje. E está virando uma grande liderança aí do time do Corinthians. É muito legal. Ele é o capitão do time hoje. Capitão do time hoje. Ó, a gente está voltando agora e com um recado, hein? O pessoal vai